Vale FM. O nosso assunto do dia hoje vai falar sobre um tema, que tem sido muito, mas muito debatido ao longo dos últimos anos, dos últimos meses, principalmente com as mobilizações que a gente tem visto aí dos órgãos competentes, que é a questão do combate à violência contra a mulher. Estão aqui com a gente ao vivo no estúdio da Vale FM nesta manhã de quinta-feira, integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção da Costa Esmeralda. Aqui com a gente hoje o doutor Marcelo Alves Arruda, advogado que é presidente da subseção Costa Esmeralda da OAB. Só lembrando, que a subseção Costa Esmeralda abrange os municípios de Porto Belo e Bombinhas. E a doutora Rosana Vargas Pereira Schlichter, advogada e presidenta da comissão OAB por Elas, da subseção Costa Esmeralda. Eles vão nos falar mais sobre do que se trata, este programa intitulado OAB por Elas. Meus nobres amigos, muito bom dia. Vou começar pela ordem de etiqueta, doutora Rosana. Bom dia, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui mais uma vez, viu? Bom dia, para mim é um prazer enorme estar na Rádio Vale, com os ouvintes, podendo falar de um tema tão caro, tão importante, que nós precisamos aí, como presidenta da OAB por Elas, da Costa Esmeralda, a gente poder trazer alguns dados, os nossos atendimentos e falar um pouco sobre esse apoio jurídico que a OAB oferece. Doutor Marcelo, também bom dia, presidente, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Bom dia, ouvintes, Para nós também da OAB é um papel fundamental, atuar nesse segmento e em defesa das mulheres, da região de Porto Belo e Bombinhas, um projeto bastante importante da OAB junto ao Poder Judiciário, junto às delegacias, no sentido de dar proteção a essas mulheres vítimas de violência doméstica, seja física ou psicológica. Pois é, a gente está tratando de um tema, e eu costumo dizer aqui nos microfones, sempre que a gente trata de noticiar algum caso semelhante, que é um tema que vem na contramão daquilo que o Estado acaba vendendo, entre aspas, para o Brasil e para o mundo. Santa Catarina se projeta hoje como o estado mais seguro do Brasil, investe pesado em segurança pública, mas quando o assunto é a proteção das nossas mulheres, os números acabam ficando muito diferentes, desse direcionamento. Como é que a gente definiria essa situação para a nossa comunidade, meus amigos? Vocês que estão diretamente ligados, ao direito das pessoas aí no dia a dia. Bom, a questão em Santa Catarina, nós temos aqui só nesse primeiro trimestre 42 tentativas de feminicídio, Então, isso é um número muito alarmante. A realidade do Oeste é um pouco mais crítica do que nós que estamos aqui no litoral, mas, infelizmente, nós temos casos aí midiáticos, casos muito sérios que infelizmente, têm acontecido em nosso estado. São casos que chega nesse extremo. Então, quando nós falamos em violência contra a mulher, há um ciclo, que é bem definido ali. Nós temos aí o Instituto Maria da Penha, que coloca bem esse ciclo de violência, que é a parte de tensão, basicamente três fases. A fase de tensão, onde o agressor ele fica cada vez mais provocativo, violento, e a mulher, muitas vezes, por uma cultura, infelizmente, de aprendizado, de ter que suportar, de que não, é que está nervoso, é que teve um dia difícil, então aguenta essa fase, e na sequência acontece a fase de violência, como bem lembrou o nosso presidente, física, pode ser emocional, pode ser violência financeira, patrimonial, que infelizmente isso tem acontecido muito também. E violência pode acontecer também o feminicídio, que é a fatalidade em si, enfim. E vem a terceira fase, que é a fase de lua de mel, onde, porque na segunda fase é onde a mulher muitas vezes busca essa ajuda, e aí esse agressor pensa, poxa, eu estou perdendo, então, e aí volta aquela questão, não, vamos tentar novamente, e esse passa um tempo, e depois esse ciclo volta. E é importante, quando a gente fala de violência contra a mulher, essa violência atinge também os seus dependentes. Sim, Então, a gente percebe nos atendimentos que numa breve anamnese, lembrando que a OAB por Elas, ela é um instrumento, né, de ajuda, de auxílio jurídico, mas que também se integra com a rede de apoio assistencial dos municípios, Polícia Civil, Judiciário, enfim, e percebe-se que essa mulher, muitas vezes, ela
passou esse contexto, né? E seus filhos muitas vezes absorvem esse contexto e esse ciclo nunca é rompido. Então, o nosso grande objetivo é exterminar esse ciclo de violência. Muito bem. A doutora falou dos atendimentos. Na prática, como é que eles acontecem? Bom, eles acontecem de todas as quintas, né, intercalados, porque a subseção Costa Esmeralda, ela atende da comarca de Porto Belo, que é Porto Belo e Bombinhas. Então, nós temos a delegacia de Porto Belo e a de Bombinhas. Acontece na sala da OAB, que é dentro das delegacias, dessas delegacias, então em quintas intercaladas. O que ocorre? Durante a semana, a própria delegacia, vem a mulher, enfim, registra ali a sua ocorrência e é feita uma análise para verificar o atendimento que aquela mulher pretende ter atendimento no OAB por elas. Então, quando é Bombinha, a gente é agendado, né? E é atendido por um profissional. Esse profissional, ele já está escalado anteriormente, né, para o atendimento. É passado toda a situação dessa mulher, enfim, para analisar, para esse atendimento fluir. Também, né, pode ocorrer um processo, né, como pode muitas vezes ocorrer da mulher ter algumas dúvidas, né? Então, antes até ela quer questionar, quer verificar quais os seus direitos, enfim, porque ainda há muito desconhecimento dessa mulher do que é violência, do que ela está sofrendo. Sim. Então, também nós prestamos esse serviço, principalmente, né, de auxílio, de ajuda a essa mulher. Muito bem. A gente está falando de casos, né, como a gente acabou de colocar aqui, que muitas vezes eles têm a intervenção do fator passional, né, como foi citado. Muitas vezes as mulheres elas iniciam a busca por um atendimento, iniciam a busca por ajuda e depois acabam dificultando, né, pela questão do seu envolvimento emocional com o agressor e tudo mais. Essa parte, como é que vocês constatam, meus amigos, vocês que fazem essa parte orientativa, como a doutora Rosana acabou de dizer aqui, como é que vocês contribuem para que isso não venha a dificultar a possibilidade de que essa mulher ela tenha os seus direitos garantidos, né, na questão da sua defesa e da sua proteção? Isso. O OAB por elas, por ter um atendimento com profissionais treinados, a mulher ela consegue sentir um apoio muito forte e tomar a decisão e permanecer, porque o acompanhamento continua em todo o processo. Sim. Então, temos que lembrar que é um processo criminal, há uma medida protetiva ali. Sim. Lembrando, eu gosto de colocar números aqui, em Porto Belo e Bombinhas, nossa comarca, nós tivemos em janeiro e fevereiro, 23 medidas protetivas homologadas, né, que houve ali, de 26 foi medidas protetivas distribuídas, 23 já foram homologadas, e de fevereiro, de 34 distribuídas, 32 homologadas. Certo. Então, só nesses 2 meses. Isso quer dizer o quê? Aquela mulher, por ter o suporte, ela não desiste. Entendi. Ela continua, né? Então, por isso a importância do OAB por elas. Entendi. Já que a doutora citou a medida protetiva, né? Eu acompanhei essa semana as manifestações do Ministério Público de Santa Catarina, que fizeram um grande painel sobre esse assunto, falando sobre os recursos e tudo mais. E um dos colegas até de uma rádio do interior, ele questionou sobre essa questão, a ferramenta da medida protetiva. Vocês, né, como operadores do direito, qual é a eficácia que vocês veem nessa questão? Por que eu pergunto? Porque como a gente relata diariamente aqui os fatos, a gente por muitas vezes fala, a vítima, talvez uma vítima de feminicídio, ela já tinha acionado medida protetiva contra o autor dos fatos e tudo mais. Na prática, como é que vocês veem a eficácia da medida protetiva? E depois eu até gostaria, né, de acrescentar que o Ministério Público já elabora novas ferramentas para aumentar a eficácia disso na prática. Mas ao ver de vocês, com os casos que lidam hoje na nossa Costa Esmeralda, como é que vocês veem isso? Em Porto Belo e Bombinhas, nós temos ali toda uma rede, né, que busca proteger. Então, a nossa realidade é botão do pânico. Né? Então, todas as mulheres, elas têm acesso ao botão do pânico. Já tem hoje? Sim, certo. sim, que é, né, ali no celular. Então, o que acontece? Essa mulher que tem a medida protetiva, ela tem a preferência. Né? Então, quando ela aciona, a própria Guarda Municipal, por exemplo, em Porto Belo, faz muito rápido essa abordagem. Certo, então, eles têm esse treinamento
atendimento para chegar o quanto antes. Né? Eu não posso falar da realidade de outras subseções, outras comarcas, né? Sim. Porque realmente lá nós percebemos esse avanço, né? Que bom. Houve, né? Que há. Então, existe uma rede de proteção, né? Sozinho ninguém consegue. Com certeza. Né? Então, tirar essa mulher dessa violência é muito importante a gente pensar em todas as toda a rede funcionando. Né? Então, não adianta realmente a gente fazer um trabalho, o judiciário conceder a medida protetiva e quando essa mulher chamar, demorar 1 hora para chegar esse apoio. Né? O que acontece muitas vezes é que essa mulher que sofre violência, ela não chega a registrar o boletim de ocorrência. Perfeito. Aí já não está nesse padrão. Então, por isso que é importante denunciar, por isso que é importante dar continuidade, porque aí tem, né, esse botão do pânico, tem toda isso que pode estar beneficiando essa mulher. Perfeito. Se me permite, né? Com certeza. Doutor. Essa escalada que é o momento adequado da mulher, né? Procurar. Porque muitas vezes quando ela vai procurar, ela já está no estágio final. Exato. Que é a da agressão final, que pode inclusive levar ao óbito dela, né? Sim. Então é muito importante que elas tenham essa consciência de que os primeiros sinais, indícios de violência, eles são sutis, mas eles são muito importantes, que é nesse momento que a intervenção tanto do OAB por elas, quanto das delegacias e do Poder Judiciário, que ele começa a atuar. Então, quando isso ocorre e há uma ameaça, ainda que de forma sutil, a polícia já atua, né? O Poder Judiciário já pode até emitir alguma ordem de prisão. Então, isso realmente é muito importante, que essa escalada seja realmente interrompida nesse processo. E o importante é vocês estarem, por exemplo, como nesse momento, orientando as pessoas, orientando as mulheres, né? Para que elas saibam que a mínima suspeita de uma situação, né, que ofereça risco, e a gente está falando aqui de situações que muitas vezes acontecem dentro do ambiente familiar, que elas saibam no direito, mas que elas encaminhem o processo, né, como ele tem que ser feito. Primeiro com a denúncia, né, registrando o boletim de ocorrência e depois recebendo a orientação que vocês estão oferecendo nesse momento através desse programa. É importante que se saiba disso hoje. Né? E é importante que 71% do índice dos feminicídios, enfim, acontecem dentro daquele âmbito íntimo. Certo. E muitas vezes aquele agressor, ele nunca teve uma atitude de violência física contra aquela mulher, né? Então, mas o feminicídio tem a questão do porte, enfim, e a pessoa pode, como bem lembrou o doutor Marcelo, nos primeiros indícios já buscar, porque a questão da ameaça, né, está ali incluída na Lei Maria da Penha, é uma questão muito séria, né? Então, eu estou indo, eu vou entrar na casa, eu vou fazer... Essas frases não dá para levar como algo que passageiro, não. A mulher tem que ter consciência de que isso já pode gerar, já é uma ameaça e tem que sim denunciar. A forma como pega no teu braço, a forma como ele bate numa mesa, Isso. tem todos os Exato. sentidos. E eu gostaria também aqui de ressaltar que esse papel também é fundamental do homem. Sim. Né? Então, nós homens, nós não podemos nos omitirmos. Né? Nós vemos uma situação de violência, é dever nós, como homens, também atuar. Não esperar que somente as mulheres ajam em defesa de si próprias, mas nós também temos, homens, papel fundamental nesse processo. Exatamente. Também. Exatamente. Eu pergunto para vocês, meus amigos, sobre a Lei Maria da Penha, e já até gostaria de incluir aí a PL 896 recentemente, né, que foi aí formalizada como crime de misoginia. Os avanços da legislação, como é que vocês veem a contribuição disso para tudo isso que está sendo colocado em prática hoje como programas, os programas como o qual vocês estão nesse momento divulgando? Bom, primeiro nós temos que pensar que a Lei Maria da Penha, cada inserção, né, nós hoje falamos sobre a questão da misoginia, como existe essa tramitação, passou pelo Senado, está em discussão na Câmara dos Deputados, são avanços que vêm a auxiliar na quebra desse ciclo de violência. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar, como que a gente quebra esse ciclo? É toda uma rede, é todo um sistema. Então, lá está se falando sobre essa questão da misoginia, que é a raiz, né? Uma das raízes de que a sociedade acaba propagando como normal essa violência contra a mulher. Pois é. Então, é um avanço louvável. Porém, nós temos outros avanços também dentro, né, dessa proteção à mulher
que sempre há um certo debate, né? Porque nós temos também uma realidade até mesmo política, né? Dentro das nossas casas legislativas, enfim, do número menor de mulheres, enfim. Então, há um debate e é muito importante, como o doutor Marcelo bem lembrou, da questão do compromisso dos homens, né? Quando nós estamos falando de legislação, de debate para a mudança, para a melhoria, é muito importante a gente pensar que temos a maioria ainda homens e que esses homens precisam pensar nessa proteção às mulheres. Né? Até o doutor Marcelo bem lembrou, né, que nós também estamos sobre a questão do crime... do vicaricídio. É muito importante também, é um avanço, né, que entra... É um texto que cria o homicídio vicário, né? Quando o criminoso mata os filhos, os pais ou dependentes diretos da mulher, com a intenção de provocar ou punir ela, causar dor a ela. Então, nós tivemos um caso emblemático no país, né? Que foi amplamente divulgado, foi no estado de Goiás, daquele pai que matou os próprios filhos, mas o objetivo era punir a esposa por uma suposta traição que ele teria sofrido, e no fim ele acabou também, né, cometendo o suicídio, e é esse tipo de crime também que querem atingir esse tipo de ação, né, mais uma ação contra as mulheres do nosso país, né. Perfeito. Tudo isso vem dar embasamento, né, para essa questão do direito em si e do combate, né? Porque a gente está falando aqui do atendimento das vítimas, mas ao meu ver, o mais importante é a prevenção, né? Que as mulheres, elas já cresçam, né, na sua idade de formação de caráter, sabendo dos direitos que têm, sabendo constatar as situações de risco, para que a gente evite muitos e muitos casos, né? Seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, no próprio ambiente escolar. Hoje a gente vê bastante isso, né? A questão de violência, às vezes psicológica, né? Isso tudo tem que estar sendo tratado como um trâmite, um recurso natural, normal, né? Que as mulheres, elas já saibam até se antecipar e se impor, né? No momento em que elas acabam se vendo vítimas de qualquer situação como essa, né, meus amigos? Com certeza, é esse o nosso objetivo, né? Chegarmos a uma sociedade em que nós olhamos para trás e falamos, poxa, havia isso, né? Evoluímos enquanto sociedade. Então, esse é o objetivo aí do projeto, do OAB por Elas, tá atendendo, mas principalmente integrar essa rede de podermos quebrar o ciclo de violência contra a mulher. Aí é que está. Hoje a OAB está se tornando uma engrenagem importante, né, diante de um sistema, né? Exato. E na Costa Esmeralda, então, o sistema ele funciona bem? Vocês têm o devido apoio dos demais órgãos para que tudo funcione? Sim, nós temos, sim, toda a sala de atendimento, né? É feito toda uma acolhida para aquela mulher. Nós temos ali a privacidade para o atendimento, é um atendimento jurídico, né? Enfim. Também há, interessante ali na comarca, os juízes, né? O processo ele tem uma celeridade muito grande. Que bom. Tá? Muito grande. Ótimo. Ali em relação. Então, o juízo em si, ele tem um olhar muito especial para o atendimento. Então, isso. Por quê? Porque sempre a gente está em comunicação, sempre a gente está realmente participando. É uma engrenagem, então, se todos funcionarem, realmente a gente vai poder melhorar ali nosso ambiente, nossa sociedade. Né? Eu também gostaria de dizer para as mulheres que estão nos ouvindo, né, que muito embora o ambiente da delegacia seja um pouco para ela talvez até hostil, porque é um ambiente de prisão, não, mas ela tem que observar que o projeto OAB por Elas está ali para protegê-la, inclusive a delegacia, para ela não ter o receio de procurar a delegacia. E muitas vezes a pessoa pensa que vai talvez até sair presa, que ela vai estar envolvida num processo, e aquele ambiente de delegacia ele traz muito esse ambiente que a doutora Rosana mencionou, mas o projeto OAB por Elas e a delegacia estão ali para protegê-la, então ela vai se sentir segura nesse atendimento. Os advogados da OAB Costa Esmeralda, e eu quero aqui fazer os meus cumprimentos, em especial à doutora Rosana, e estender aos demais participantes da nossa comissão pelo belíssimo trabalho que tem sido feito, né, desde o início da OAB, né, da nossa OAB aqui na nossa Costa Esmeralda, e que tem muitos advogados que estão trabalhando, atuando e são realmente muito eficientes, eles estão sempre presentes nesses atendimentos, os atendimentos funcionam, né? Parabenizar também o cartório das delegacias, que também tem feito papel fundamental em coordenação, então tudo está funcionando muito bem. E eu aqui convoco também outros advogados que estão aqui na nossa Porto Belo e Bombinhas, que também se inscrevam ao OAB por Elas aqui para participar, porque quanto mais advogados nós tivermos, mais leve fica esse fardo também, porque também os advogados também têm seus compromissos, porque é um trabalho
Voluntário, né? Voluntário, Então, verdade. aqui enaltecer a classe aqui, em nome da OAB, parabenizar a todos aí por esse trabalho. Ô, doutor Marcelo, e os cidadãos que quiserem saber mais sobre as ações, né, da OAB, da subseção da Costa Esmeralda, como é que podem hoje estar se inteirando? Olha, hoje, para saber mais sobre esse assunto, eu vou direcionar para procurar a nossa presidente, que é a doutora Perfeito. Rosana, né? Que a gente tem nosso perfil nas redes sociais ali, da OAB Costa Esmeralda, e nós também temos nosso WhatsApp de secretaria para poder Certo. fazer o contato. Mas o ideal é que a pessoa que sofrer violência procure realmente a delegacia para agendar o atendimento. Certo. E os números podem ser procurados diretamente na secretaria. Nossa OAB fica ali no Vila Nova, né? Uhum. E temos nas redes sociais os contatos ali e também procurar a doutora Rosana aqui também. Tá à Pois é, disposição. quem quiser, eu digo também as empresas, porventura, que quiserem informar aos seus funcionários, sobre, né, a realização do programa, como é que podem estar procurando mais orientações, doutora Rosana? Então, a gente, né, o projeto em si busca também fazer essa orientação, Uhum. é um espaço, né, que a gente agradece da rádio. Nós estamos à disposição também, né, para os colegas informar. Então, nessas palestras de empresas, sempre há muitas dúvidas dessas mulheres e acaba despertando, poxa, eu consigo, Sim. eu posso ir. Então, a informação é tudo. Isso, Para a isso. pessoa poder ter coragem, ter ânimo de se fazer, né, o seu direito, buscar os seus direitos, né, a proteção. Então, as empresas também podem entrar em contato, caso, né, queiram ter acesso a alguma informação em relação a esse tema específico, então a gente fica também à disposição. Muito bem. Meus parabéns a vocês, viu, por estarem encaminhando um projeto tão bacana, né, em defesa das nossas mulheres, um assunto que ele é delicado, mas ele tem que ser colocado na maior normalidade, né, para que as mulheres, como a gente falou aqui, estejam cientes dos seus direitos e sabendo que têm o devido suporte. Portanto, bom trabalho, muito obrigado por ter trazido esse tema aí pra gente e os microfones da Vale FM, sempre às ordens aí ao trabalho de vocês em prol da nossa comunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito bem, conversamos então com o Dr. Marcelo Alves Arruda, ele que é presidente da OAB, subseção Costa Esmeralda, e a doutora Rosana Vargas Pereira Schlichter, advogada, presidente da comissão da OAB por Elas. Saiba mais, né, sobre esse tipo de programa que é muito importante aí para a defesa das nossas mulheres, das nossas famílias e da nossa sociedade. Guararema